A paz, Senhor, povo abençoado de Deus. A paz, Senhor, para todos que estejam ouvindo o meu canal, aleluia. É a paz de Deus na sua vida. Glória a Deus. Vamos ouvir mais uma palavra de Deus, porque nós precisamos sim de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Deus nos livra nós todos os dias, povo abençoado. Para que você fique sabendo, glória a Deus, que nós precisamos sim do Senhor, está na nossa vida. Eu vou ler aqui, vocês anotam aí, o capítulo, no livro de Lucas, capítulo 6, verso de 1 até o 11. Vou explanar um pouco para vocês aqui, para vocês entenderem a palavra de Deus. O assunto hoje é bem forte, sobre o sábado. Se você pode ou não trabalhar dia de sábado. Glória ao nome santo do Senhor, porque está um vídeo aí passando aí que você não pode trabalhar de sábado. Pode sim. Tem uma igreja também aí que não pode trabalhar dia de sábado. Eu vou mostrar para vocês que pode sim trabalhar. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui é a palavra de Deus e quem quiser questionar, vamos questionar dentro da palavra de Deus. Amém, pessoal? Vamos lá. Compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas verem. Muito obrigado, né, que vocês estão compartilhando aí. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Chegou gente mais nova aí, pessoal. Glória a Deus. É vocês que estão compartilhando. Tá chegando gente nova aí. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Jesus é o Senhor do sábado. Só para começar. Jesus é o Senhor do sábado, do domingo, segunda, terça, é o dia todo. Jesus é o Senhor de todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. E aconteceu que, num dia de sábado, passou pela seara os seus discípulos e arrancaram as espigas e esfregaram na mão, ou seja, de buioa, né? A gente conhece assim, tirando os carocinhos com a mão, né? Aí colocaram aqui, esfregaram nas mãos e eles comiam, porque também era proibido, porque era dia de sábado no Velho Testamento, a não ser que daqui para frente você volte para o Velho Testamento. Glória a Deus. Esfregaram os milho e comia. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no dia de sábado? Os fariseus questionando porque não poderia comer, catar aqueles milho e comer porque era dia de sábado. Ele não falou porque o roçado não era dos discípulos. Simplesmente os discípulos passou por lá, viu aqueles milho bonzinho, estava com fome e tirou o milho e comeu, para que vocês entendam a palavra correta. E não é lícito comer dia de sábado, pegar as espigas. E Jesus respondeu e lhe disse: nunca leste? Já chamou ele de broco, Jesus, já chamou ele de broco. E nunca leste o que fez Davi quando teve fome, e ele os que ele estava comeram? Como entraram na casa de Deus e tomaram o pão da expiação e os comeram, e deu também aos seus que estavam com ele. Imagine quantas pessoas Davi andava com ele. Só para você ter uma ideia, pessoal. E os quais era lícito comer? Sim ou não? Aí os fariseus ficaram engasgados com esta resposta. E comeram. E o sacerdote, era quem poderia comer aquele pão, era só os sacerdotes. E dizia-lhe: os filhos do homem é o Senhor até do sábado. Eita glória! Mais um assunto na cara dos fariseus. Preste bem atenção, pessoal. E aí, ele já estava prestando atenção que era uma perseguição terrível em cima de Jesus. E a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada, ou seja, aleijada, toda calejada a mão do rapaz. Ele tinha vergonha de andar com ela e usava uma luva. É isto mesmo, andava escondendo a mão.
E aconteceu também em outro sábado, ou seja, outra semana, né? Glória a Deus, outro dia, um mês depois, havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas estavam lá, os fariseus estavam lá, juntaram aquela ali que os apóstolos comeu o milho, que não podia, era dia de sábado, e ele estava lá na sinagoga, prestando atenção se o que ia acontecer com a mão daquele homem, se Jesus ia ter coragem, no dia de sábado, curar aquele homem, porque eles queriam prender Jesus, acusar Jesus, porque não podia trabalhar no dia de sábado, não iria fazer nada. Glória a Jesus. Mas Deus é muito sábio e colocou aqui: e nele se curaria no dia de sábado, para achar que acusasse, para encontrar acusação. Queria acusar Jesus, preparando o dia de sábado para Jesus não curar aquele homem. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, eita glória! Jesus conhece o nosso pensamento, pessoal, abençoado de Deus. Jesus conhece os nossos pensamentos. Jesus conhece o que você vai falar na hora que você vai orar. Jesus já sabe o que você quer. Jesus já sabe o que você vai pedir antes de você abrir a sua boca. Eita glória! Se você está pensando, achando que está escondido, Jesus está vendo os seus pensamentos. Está escrito, pessoal. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, eita Deus grande, este é o Deus verdadeiro, aleluia. Glória a Deus. E disse ao homem que tenha a mão mirrada: levanta-te, eita glória, e fica em pé no meio da multidão, lá onde Jesus estava ensinando, onde os escribas estavam, a multidão lá, e ele ficou no meio. Glória! E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa eis de perguntar. Eita glória! É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Eita, enganchou os escribas. Enganchou, pessoal. Engasgou. Botou ele lá embaixo, sem poder responder nada. É lícito nos dias de sábado fazer bem ou fazer mal? Vai e a vida ou matar? Eita! Salvar a vida ou matar? Qual de vocês pode me responder? Eita glória! E não responderam foi nada. Olha aqui a continuação. Glória a Deus. E Jesus, olhando para todos os redor, disse ao homem: estende as mãos. E ele assim os fez. E a mão lhe foi restaurada como a outra. Glória é o nome santo do Senhor. E ficaram cheios de furor, um contra o outro, conferenciava sobre o que faria a Jesus. Ficaram muito bravos, pessoal. Ficaram muito bravos depois que viu a mão do homem curada. O furor um contra os outros. Ficou bravo demais. Quem é esse? Quem é esse? Que é esse homem? Vamos prender ele, vamos pegar ele. Mas Jesus sabia de tudo. Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe o que você quer fazer. Jesus sabe se você quer fazer mal ou quer fazer bem. Jesus conhece tudo de nós, pessoal. Jesus nos conhece por dentro e por fora. Aleluia. Precisa você conhecer esse Deus maravilhoso mais de perto. Aleluia. Que você já é abençoado de curtindo meus vídeos, você já é um abençoado porque eu oro por vocês, aleluia. Eita Deus grande e maravilhoso, ele nem saber a ira dos homens que ia ficar contra ele, simplesmente ele curou a mão do rapaz, aleluia. Simplesmente ele curou, ele já preparou logo, botou o rapaz no meio para ser curado. E antes disso ele já começou a dizer: é melhor dia de sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar ou matar? Ou seja,
que tem uma igreja aí, pessoal, se você não for bem informado, pode se informar, que guarda o dia de sábado. Um dia eu fui pagar uma pessoa num dia de sábado e ele não quis receber. Não quis não receber? Não, isso amanhã eu recebo, que era o domingo. Eu só ia trabalhar segunda-feira. Segunda-feira, quando chegou segunda-feira que ele foi cobrar, eu digo, rapaz, só tem agora para semana. Sexta-feira que eu tenho o seu dinheiro. Ele ficou bravo, eu digo, bravo por quê? Cheguei com o dinheiro lá, mostrei a você, e você está no seu primeiro andar, você não quis descer para pegar o dinheiro? Aí eu vim embora. Hoje, eu estou entendendo aqui, pessoal. Por que ele não quis pegar o dinheiro? Porque ele veio de uma igreja ensinar heresia, ou seja, ensinar o Velho Testamento, que ele tem, esse Velho Testamento é muito profundo. Agora imagine se um animal dele caísse dentro de um buraco dia de sábado, se ele não ia buscar. Um prejuízo grande. Ou seja, a criança, o filho dele, caísse dentro de um buraco, levasse uma topada ou caísse e ficasse lá, pai, socorro, pai. Você acharia que ele ia deixar, pegar ou não pegar esse menino? Fala, vá curtir esse vídeo aí pra gente saber se... Quanto mais você curtir o vídeo, mais que eu vou saber que você está ouvindo meu vídeo e está ouvindo a palavra de Deus, porque é real e verdadeira. Imagine, vai ou não vai? Quer dizer, esse escriba aqui, estava errado ou não estava? Estava errado, porque ele estava no Velho Testamento, seguindo aquela lei, mas João Batista veio pregar e eles não deram ouvido. Ou seja, não queria nem saber, Jesus já tinha pregado e eles também não queriam dar ouvido, querendo crucificar Jesus antes do tempo, que para Jesus teve o tempo dele, antes do tempo, querendo prender antes do tempo, e ele não aceitou Jesus porque Jesus fazia o trabalho de dia de sábado. Quando Jesus jogou isso na cara dele, aí eles ficaram sem poder fazer nada. E foi juntando uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, e fizeram uma trama, certo? Sem culpa nenhuma, e prendeu Jesus porque era o tempo dele. Que Jesus veio para isso mesmo, morrer por nós, pessoal. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu agradeço a Deus por tudo que o próprio Deus, que é o Pai, deu o seu Filho para morrer por nós. Eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço por esta palavra fiel e verdadeira. Essa é uma palavra de alimento, pessoal. Todos os dias você tem que ver esse alimento. E aqui nesse canal é o alimento verdadeiro, sem mentirinha, sem não, tem que ser na palavra. Eu explico para você direitinho como é que é a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus, também agradeço vocês que estão curtindo meu vídeo, amém? E Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.